Olá pessoal, devido à questão aí da pandemia, né, dessa situação aí do vírus, tudo mais, somos instruídos então a fazer a gravação aí das aulas, ok? Então vamos dar continuidade aí ao conteúdo. Espero que todos estejam bem, né? E esperamos aí que logo termine essa quarentena aí para que possamos dar continuidade às nossas aulas presenciais, tá ok? Então, por enquanto, estão interrompidas aí, né, como vocês já devem estar sabendo, as aulas presenciais, né? Então, ficamos aí de sobreaviso para retomarmos, né? Então, vamos dar sequência aí no nosso livro-texto lá, na unidade 2, né, na seção 2.2, certo? Então, vamos lá. Que nós encontramos aqui então alguns comandos de edição, né, que são muito úteis também. Comando mover e rotar são comandos muito parecidos, né? Então eu vou estar mostrando aí um por um com vocês. Escala, equidistância e dividir, ok? Então, vamos lá. O comando mover então é utilizado quando precisamos mudar aí um objeto, né, de lugar ou também realizar aí uma cópia do objeto. Vou estar demonstrando aí algumas situações agora no SketchUp, né? Como que eu encontro ele? Então, ou como que eu faço para qual é o procedimento para utilização? Seleciona seu objeto, né? E aí utilize o seu comando mover que está na barrinha de ferramentas de digitar, né? Okay. Então, a barrinha de ferramentas está aqui na lateralzinha, né? Vou mostrar algumas variaçõezinhas aí, então do comando para vocês. Bem, vou criar aqui então uma figura, um retângulo normal, né? Vou transformar ela usando o empurrar puxar, transformar ela em um elemento 3D, ok? Então tem algumas variações aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. A primeira situação que eu gostaria de mostrar é referente à seleção, né? Quando você utiliza a ferramenta mover com a seleção diferenciada, né, essa ferramenta ela pode fazer com que o objeto ele compõe aí uma nova forma, né? Como por exemplo, olha só, um exemplo aqui bem simples. Digamos que eu queira fazer a movimentação, né, de todo o elemento. Então eu selecionaria todo o elemento, ok? Vejo que está completamente selecionado. Clicaria, acionaria então o comando mover e aí então eu consigo movimentá-la em qualquer um dos eixos que eu queira, né? Ok? Caso eu não faça essa seleção, né, vocês vão ver que o elemento ele pode tomar novas formas, como por exemplo, vocês viram que eu criei aqui uma aresta, né, exatamente no centro. Então, por exemplo, se eu pegar o comando mover e selecionar apenas essa aresta, vejam que ele toma aí um outro formato, né? Então eu posso de repente estar aproveitando aí, né, essa situação para compor uma nova forma. E como eu já havia comentado com vocês em algumas outras situações, né, posso estar usando as teclas para cima ou para baixo, né, para a direita ou para a esquerda para ele assumir exatamente um dos eixos. Então, por exemplo, eu coloquei para cima, ele assumiu o eixo Y, né, e o eixo azul. Então vejam que eu consigo subir aqui, né, de acordo com a medida que eu possa estar estabelecendo ali, eu posso estar colocando a altura aí do elemento, ok? Então esse é o comando mover. Tem mais uma funcionalidade bem legal do comando mover, eu já mostrei para vocês na aula
na primeira aula, né, nossa aula de demonstração do software aí. Então, por exemplo, eu poderia estar utilizando, né, esse mover com o botão Ctrl pressionado. Ele cria então uma cópia do elemento para nós, né? Então, por exemplo, ó, cria uma cópia do elemento aqui, né? Eu posso estar, de repente, criando várias cópias do elemento nas mesmas proporções que ele está sendo estabelecido aqui. Então, por exemplo, ó, veja que ele está acionado lá com o maisinho, né? Eu estou definindo a distância aqui. A distância eu consigo colocar no cursor aqui, né? Poderia estar colocando essa distância no cursor. Então, após dar o clique dessa distância, eu posso ainda aumentar a quantidade digitando o X, que representa vezes, e a quantidade de vezes incidências desse objeto, que esse objeto deve ser replicado, né? Então, é um negócio bem legal aí e muito útil para estar utilizando aí na edição, tá, ok? De repente poderia estar criando uma escada aqui com vários degraus, né? Então, por exemplo, ó, poderia estar selecionando aqui o objeto, utilizando o mover, né? Poderia estar criando aqui, ó, um degrau, e aí tá colocando lá a quantidade que essa escadaria tivesse, né? Quantos degraus aí a escadaria tivesse. Então vejo que ele é bem útil aí para várias situações, ok? Beleza. O outro comandinho aqui que é levantado é o rotar. O rotar ele é muito parecido com o mover, porém ele faz com que o elemento sofra uma rotação no eixo selecionado, né? Então ele também traz o transferidor para nós para que eu possa estar colocando um grau aí nessa rotação, né? Então, um exemplo aqui, poderia estar selecionando então o objeto, chamo o comando rotar, né? E posso estar escolhendo qual é então o eixo que será utilizado, né? Então, selecionar o meio aqui dele, e aí vou estar rotando ele em alguma situação. Se eu pressionar o botão Ctrl, ele cria uma nova instância então do elemento para nós, né? Poderia de repente dependendo do eixo que eu estou escolhendo, eu poderia estar até criando algo espelhado. Então, vou dar um exemplo aqui. Poderia estar chamando aqui então elemento, poderia estar chamando aqui o elemento, né? E aí poderia estar selecionando então a parte da aresta que vai fazer a rotação. Então vejam aqui ele faz aí a rotação e basta você estar definindo quantos graus ele vai fazer essa rotação. Por exemplo, coloquei 90, ó, veja que funciona muito bem também, ok? Para todos os eixos selecionados aí, tá? Então, funciona muito parecido aí com o nosso mover, porém ele faz a rotação, certo? Também você pode estar utilizando da mesma forma que o mover, você pode estar selecionando quantas vezes, qual vai ser a distância e quantas vezes ele vai rotacionar também da mesma forma, utilizando o X lá, né? Ok, aí temos o comando escala. O comando escala então é utilizado para fazer a alteração proporcional das dimensões do modelo. Então
eu seleciono o elemento lá, né, mesmo esquema, e chamo o botão de escala. Aqui é legal porque você faz a marcação, né, nos elementos e você pode estar fazendo a alteração da escala dele de acordo com o eixo ou o ponto de escolha, né? Por exemplo, eu seleciono um determinado eixo e eu posso estar definindo lá um valor para essa escala. Se eu coloco 2, ele aumenta lá 2 vezes o tamanho. Se eu coloco de repente, sei lá, 0,5, ele reduz na metade, né? Então é essa situação aí que ele assume para nós, né? E isso sempre definindo, por exemplo, um eixo lá. Por exemplo, posso estar escolhendo um eixo, posso estar aumentando esse eixo aí uma quantidade de vezes que eu queira. Então, por exemplo, eu quero reduzir aqui ele várias vezes, né? Então ele voltou lá exatamente como ele era, tá ok? Então o comando de escala também muito útil aí para implementação e edição aí de imagem, de objetos, né? De tamanhos de objetos. Esse comando aqui do equidistância é um comando bem legal também, muito utilizado principalmente para planta baixa, né? Você pode fazer o desenho na parte externa da planta baixa e aí você pode estar utilizando a equidistância para estar compondo lá a tua planta lá em relação à distância aí a espessura da parede, né? Então, por exemplo, digamos que eu desenhei aqui um terreno ou uma posição aqui vai ter um muro de repente, e eu posso estar definindo aqui que esse cara, né, vai ter um muro aí com uma espessura de 15 centímetros, por exemplo. Poderia estar usando a equidistância aqui, ó. E aí poderia estar colocando lá o 0,15, um muro aí de 15 centímetros de espessura. Poderia estar eliminando o elemento do centro. E aí então, levantando o muro lá com 1,15 m, né, de altura. Então, o exemplo é bem simples. Poderia estar compondo o que eu quisesse aqui no formato que eu quisesse, e ele iria fazer essa equidistância aí. Bem simples também o comando, mas porém bem útil, né? E o último lá é o dividir. Dividir não é um botão específico do barra de ferramentas. Ele é um elemento aí que você consegue estar dividindo um segmento, uma aresta, um objeto em uma quantidade específica de partes. Então, por exemplo, seria selecionando o objeto, clicando com o botão direito e selecionando a opção dividir com o botão direito do mouse. E aí ele pergunta quantos segmentos eu quero dividir isso. Digamos que eu coloque lá que são 5 segmentos. Ele não divide especificamente, mas ele já consegue, você já consegue fazer a seleção dos segmentos de uma forma diferente. Isso daí serve então para se aplicar, né, em várias situações, né? Podemos dividir arestas, linhas, arcos e círculos, né, em segmentos aí de mesmo tamanho. Então, é o que descreve aqui para nós, né, no nosso texto lá retirado do nosso livro texto. Beleza? Ok? Então, temos essas situações aí, né, que esses comandinhos aí que vão nos ajudar bastante, ok? No final aqui então vamos ter uma atividadezinha, né? A atividade vai compor aí 2 passos, né? O primeiro passo que vai representar a nossa atividade e o segundo passo é uma pesquisa em relação então a camadas de trabalho no SketchUp, certo? Então eu vou colocar lá um projetinho para vocês com uma atividade e essa atividade vai compor aí, então também a
necessidade de você desenhar em camadas. E aí vai fazer parte aí, então, a pesquisa, né, que você vai ter que pesquisar lá como implementar camadas, então, no SketchUp e fazer essa nossa atividade em camadas. Okay? Qualquer dúvida, estou à disposição nos e-mails, né? Vocês sabem que o meu e-mail, já comentei com vocês, que esse e-mail cai no meu celular e eu posso estar respondendo o mais rápido possível vocês, tá ok? Bom, quanto a essa situação nossa aí, a gente espera sempre o melhor. Esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível, né? Essa questão aí da pandemia, que comece a reduzir realmente esses números assustadores aí que têm aumentado dia a dia, ok? Eu desejo aí que todo mundo esteja bem, né? E vamos fazer pensamento positivo aí que logo as coisas voltam à normalidade. Um grande abraço e estou à disposição.